Olá e seja muito bem-vindo ao Como Se Fosse Fácil, nosso podcast de empreendedorismo com o pé no chão. Eu sou o Fernando. E eu sou a Maju. E hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente não chegou num nome legal pra falar sobre ele, que eu acho que é um pouquinho complexo falar porque dá um pouquinho de preguiça. Mas eu juro que o conteúdo é interessante. Mas o nome talvez a gente vá trabalhar um pouquinho melhor. Mas é bem-estar no trabalho. E o que é bem-estar no trabalho? Boa pergunta, a gente vai tentar responder isso aqui. Mas vambora. Antes de começar, vamos falar sobre nossa obsessão da semana. Eu confesso que eu tinha esquecido de pensar na minha obsessão da semana, levei um leve susto aqui, mas eu acho que eu consigo dar uma improvisada hoje. Você pode começar enquanto eu penso? Minha obsessão da semana vai ser meio paia, mas não tem como evitar isso. Minha obsessão é cortar o meu cabelo, porque eu não aguento mais. Quem está vendo o vídeo está vendo que eu tô com uma cabeleira... Nada a ver. Maju não acha, mas pra mim já tá me incomodando. Tô doido pra cortar o cabelo. Se tudo der certo, vai rolar amanhã. Então, essa é a minha obsessão da semana. Sua vez. Minha obsessão da semana era arrumar um espaço mais adequado pra gente trabalhar. Porque quem não sabe, a gente trabalha de casa. Até então, vídeo nosso episódio sobre home office. Uhum. Mas a gente já tá num ponto em que chegou a hora de largar o home office. Na hora de dar uma crescidinha, né? Na hora de dar uma crescidinha. Então, minha obsessão da semana é 100% achar um lugar pra gente trabalhar. Então, eu tô nessa missão. E é o que tá consumindo a minha mente nessa semana. Ótimo. É uma boa coisa pra se obcecar. Né? E eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje. Sim. Mas então vamos falar sobre bem-estar no trabalho, assim. Eu entendo o receio de usar esse termo, porque eu acho que ele passou por um processo de, sei lá, se corroer, assim, porque foi muito apropriado pela comunicação interna de empresas, esse tipo de coisa. E aí acaba que a gente pensa em bem-estar no trabalho e associa uma coisa muito corporativa e muito... com essa carinha meio plástica, de alguma forma. Eu acho que não só isso, eu acho que traz um pouco uma ideia de fazer as coisas para inglês ver. Então, aquela ideia de, o seu chefe te trata mal, mas te dá um bombom no dia de, sei lá, Dia da Mulher, entendeu? Uma coisa assim. E aí a galera fala muito sobre, tipo, eu não quero bombom, eu quero ser bem tratado e tudo mais. Então, a gente tá falando mais do ser bem tratado de verdade, não do bombom em datas comemorativas que custa, sei lá, R$1, entendeu? Que nada, muito menos que isso. Muito menos que isso? É, realmente. Mas, por que a gente quis trazer esse tema? Tem, claro, o nosso contexto, né? Mas também tem um contexto geral, que recentemente a gente teve uma atualização normativa, né? Na NR1. Que inclui, entre outras coisas, mas inclui os riscos psicossociais no plano de gerenciamento de risco das empresas. O que isso significa? A empresa tem que considerar como risco e, de fato, tomar iniciativas para evitar e minimizar os riscos da pessoa sofrer de ansiedade, ter crise de pânico dentro da empresa, sofrer assédio, seja moral, seja pressão sobre as entregas que a empresa tem que fornecer e tudo mais. Tem que ter essa preocupação ali no radar. E como isso entrou em uma normativa, todas as empresas, principalmente as grandes empresas, vão estar correndo atrás disso nos próximos 2-3 anos. Até isso se estabilizar de alguma forma. Então, foi uma das razões que a gente quis trazer esse tema aqui. E a outra razão é que, como a gente já falou em alguns outros episódios, a gente enxerga e a gente tenta defender esse ponto que as pessoas que trabalham, elas também são um recurso muito importante. E assim como a gente cuida das máquinas, a gente cuida dos nossos sistemas, a gente investe em melhorar essas coisas, a gente precisa também
cuidar dessas pessoas, né, que estão ali trabalhando com a gente. E no nosso caso, por exemplo, que somos eu e Fernanda, a gente precisa cuidar de si e ter essa questão de saúde física e mental valorizada nos ambientes de trabalho. E eu acho que uma coisa que é muito interessante na NR1, e vem, acho que, de uma tendência grande de falar sobre saúde mental, entender que os riscos para a saúde não são só riscos físicos, né? Então, até então, as normativas de segurança do trabalho falavam muito sobre riscos de coisas físicas mesmo, né? Então, acidentes de trabalho, riscos biológicos para quem trabalha com, sei lá, com fungos, riscos químicos para quem tem que mexer com produtos pesados, esse tipo de coisa. Exatamente. Então, a gente até então falava sobre saúde muito sobre uma perspectiva do que faria mal ao corpo físico. E aí, a partir de então, agora a gente está começando a pensar, eu acho que ainda é muito incipiente, né? Mas é algo que a gente conversa muito sobre, um tema que é muito caro para mim pessoalmente, porque minha mãe teve questões de trabalho e principalmente relacionadas à saúde mental, então é um tema que tá muito latente na minha vida e que a gente busca muito focar em manter nosso bem-estar no ambiente de trabalho. E aí a gente quis trazer esse tema para a gente poder discutir um pouquinho sobre o que significa isso, como valorizar, ou como prevenir, né? Que eu acho que é o principal objetivo da ANR, por exemplo, é trazer essa questão da saúde mental para a discussão e pensar em como podemos prevenir esses danos à saúde mental em ambiente de trabalho. Agora, tem uma coisa que é importante e que eu acho que ela, de alguma forma, vai aparecer em todos esses processos aí das empresas se adaptando à ANR, que eu não tenho certeza se as pessoas já deram uma internalizada, assim, e acho que vocês podem comentar aqui e trazer isso pra gente também, de como que tá a sua experiência em relação a isso. Mas já tem muito estudo e se conversa muito sobre como as pessoas que se sentem bem trabalhando, elas são mais produtivas, são mais criativas, conseguem pensar em soluções melhores para os problemas. E eu não sei até que ponto isso foi internalizado nas culturas das empresas, sabe? Assim, gostaria que já tivesse de fato enraizado e solidificado, mas o que você acha em relação a isso, assim? É uma coisa que eu e você, a gente conversa muito sobre como as pessoas não entendem que as pessoas se sentirem bem ao trabalhar e se sentirem bem no geral vai ser mais positivo para a empresa. Uhum. E a gente fala muito sobre isso porque acho que as gerações antigas, trazendo um pouquinho do tema das gerações, dos episódios anteriores, elas enxergam os funcionários principalmente como quanto mais horas eu conseguir ganhar em cima desse funcionário, melhor vai ser para minha empresa. E eu acredito que nem sempre. Eu acho que esse tipo de visão sobre o seu funcionário é uma coisa muito negativa, porque a gente percebe que às vezes a pressão excessiva ou o trabalho excessivo prejudica a produtividade das pessoas e assim, não só nos pontos em que chega a ser problemas de saúde mental, então chegar a ansiedade, transtornos de ansiedade, questões de burnout, mas no geral, assim, a gente percebe com a gente mesmo, que quando a gente não tá bem, quando a gente não se cuida, quando a gente não tem rotina e tudo mais, que a gente não consegue ser tanto produtivo. E que também relaciona um pouco com o último episódio, que foi sobre criatividade. Impossível ser criativo quando você tá exausto. Exatamente. Muito difícil. Não só exausto, como se você tá tenso, se você tá desconfortável de alguma forma, é muito difícil você ter ali aquele ímpeto criativo, né? Então, dificulta muito esse tipo de processo e é uma perda para a empresa. Pelo menos eu acredito. Eu queria trazer uns pontos, porque assim, eu acho que o primeiro que eu queria trazer você já trouxe, que é em relação à criatividade. Quem trabalha com um ramo criativo, assim, é muito difícil da gente trabalhar exausto e trabalhar ansioso, com essa pressão, e eu acho que
no nosso campo específico da arquitetura, existe uma cultura muito ruim em relação a isso, assim. Pelo que eu ouvi, no design tem algo similar também, mas durante a faculdade de arquitetura, logo que você entra, você já escuta várias histórias de pessoas falando, não, impossível fazer esse curso sem virar à noite, e coisas desse tipo que vão estabelecendo dentro do campo ali da arquitetura uma cultura de trabalhar até a exaustão e de, sabe, se empenhar muito e ficar muito focado naquele negócio por um período muito longo de tempo. E eu acho que essa cultura acaba, pelo menos no nosso campo, transparecendo nas empresas também. E você vê que as pessoas estão trabalhando até chegar no limite físico, biológico mesmo, apesar de ser uma profissão que a gente trabalha majoritariamente na frente do computador, em uma posição que não está ali te expondo a nenhum risco físico muito óbvio. E é chocante o tanto de gente que, no nosso campo, tem problemas de dor nas costas, pessoas de 20 anos com dor nas costas, sabe? Com esse tipo de coisa. E acho que tem que pensar esse bem-estar a partir dessa perspectiva também. Qual que é a cultura que está sendo atrelada a isso? Não é só você trazer, nós temos espaços verdes, um ambiente agradável, bonitinho, a gente tem treinamentos, tem eventos para equipe, toda sexta-feira tem um happy hour, não sei o quê, mas como que essas pessoas estão durante o período de trabalho mesmo? Elas estão confortáveis com suas próprias demandas, elas estão sentindo que as coisas estão organizadas, as coisas estão claras para elas, ou elas estão ansiosas, não sabendo o que vai acontecer no dia de amanhã, estão preocupadas com uma entrega, sobrecarregadas, com medo de perder, sei lá, a apresentação de teatro do filho, porque amanhã vai ter que ficar trabalhando até mais tarde. É cultura isso. Isso, eu ia falar justamente essa palavra. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a cultura que as coisas tomam, assim, independente da área e tudo mais. Porque eu lembro que quando eu comecei o curso de arquitetura também, a arquitetura tem muito forte essa cultura de não dá pra finalizar o curso sem virar à noite, você vai ter que virar várias e várias noites, e os projetos, e pra acabar projeto, pra você ir bem, você tem que virar à noite, e eu vou falar que vocês sabem, como eu já falei, que eu sou cheia das autopromessas, né? Faço promessas pra mim mesma o tempo inteiro, desde que eu era criança. E quando eu entrei no curso, uma das promessas que eu fiz pra mim mesma foi: eu não vou virar à noite. Eu não vou ser essa pessoa e eu vou comprovar, por experiência própria, que é possível sim terminar o curso de arquitetura sem virar noite. E vou falar que eu não virei nenhuma noite? Vou estar mentindo. Mas se eu virei 3 noites no curso inteiro, foram muitas. Porque eu tinha muito certo em mim esse objetivo de não vou ficar me esgotando para poder conseguir fazer as coisas na faculdade. E eu vou falar que eu fui muito bem na faculdade. Assim, eu entreguei projetos excelentes, coisas que eu me orgulho do trabalho que eu fiz, sem precisar me esgotar. E eu percebia muito isso, assim, de dia de entrega de projeto, a galera tava toda acabada e eu tava plena. Tipo, feliz. Porque eu tinha dormido e a galera não. Assim, não tô querendo me gabar, mas assim, é uma certa meio que comprovação de que não é necessário. Não é obrigatório. Sim. Tem uma coisa que eu gosto de falar, que assim, igual eu falei, essa cultura, ela continua permeando as empresas depois que essas pessoas formam. Às vezes, pessoas com, sei lá, 20, 30 anos de formado estão lá com essa mesma mentalidade. E, sabe, na arquitetura, se você não entrega um projeto no prazo, tudo bem, pode ter repercussões ali no contrato, em alguma coisa assim, mas ninguém vai morrer se você deixar de entregar na quinta-feira e entregar na sexta. Não é, por exemplo, um serviço de emergência de saúde que, tipo, sabe, tem que ter aquela urgência. O arquiteto sente aquela urgência, mas ninguém vai morrer. É uma urgência inventada. 100%.
E eu acho que muita coisa poderia ter sido evitada por um bom planejamento. Com certeza. E que eu acho que é uma coisa que as pessoas, quando falam de bem-estar, não estão considerando muito, que é que um bom planejamento, boas estratégias organizacionais dentro da sua empresa são estratégias de bem-estar. Pelo menos eu acredito fielmente nisso. Com certeza. Porque se você não faz isso, você cria pressões desnecessárias. Você cria, às vezes, um desequilíbrio ali entre a sua equipe, de às vezes alguém tá trabalhando demais e outra pessoa tá trabalhando de menos, e é sua função, como gestor da empresa, garantir que esse tipo de coisa não aconteça, focando mesmo nesse bem-estar. Uhum. Eu acho que as pessoas não falam muito sobre isso, acreditam que bem-estar é ou bombom em datas comemorativas, ou ter um grande RH e ter toda uma estrutura, e pra gente, principalmente, que tem empresas pequenas, eu acho que uma das grandes estratégias pro bem-estar é essa questão de planejamento, porque muita dessa pressão inventada, ela pode ser evitada com bom planejamento. A gente fala porque a gente é muito rígido com os prazos que a gente dá pros nossos clientes. A gente, acho que nunca até hoje, né, deixou de entregar alguma coisa no prazo? Jamais. Jamais. E a gente sempre faz um esforço enorme de entregar antes do prazo. E a gente consegue fazer isso sem muita pressão, sem passar do horário de trabalho, porque a gente é muito rígido com isso. Tá, beleza, não tão rígido assim. Mas a gente tem... É uma ocorrência rara, vamos dizer assim. É uma ocorrência rara quando necessário, mas que a gente, por conta de planejamento, a gente consegue entregar as coisas no prazo sem aquela tensão tão grande que muitas vezes acontece nas empresas. A gente entende que nós somos uma empresa pequena, nossos projetos são coisas pequenas e normalmente são coisas mais rápidas, né? Coisas mais curtas, mas a gente não fica trabalhando, a gente não vira à noite, a gente não deixa de dormir por causa de trabalho, a gente tem esses limites ali, a gente faz o que é possível, né? Eu acho que o cerne da questão aí, que se aplica tanto às empresas pequenas quanto às grandes empresas, é que ter uma boa organização e uma boa comunicação, que isso é importante também, resolve muitos problemas de bem-estar. Você ser transparente, escutar a pessoa que está trabalhando, na hora de planejar, por exemplo, eu acho que isso é extremamente importante. Porque às vezes... você teve um primeiro projeto ali, uma primeira oportunidade de ver a capacidade produtiva do seu funcionário. Show! Ele fez um mega esforço para conseguir entregar no prazo. Beleza. Você não escuta ele sobre essa experiência e vai colocar na sua cabeça que aquela vai ser a capacidade produtiva dele sempre. Então vai vir mais projetos com mais prazos apertados e tal. Chega no ponto que ele está simplesmente esgotado, tem burnout, tem crise de pânico, etc. Acabou seu funcionário, ele vai embora. E eu acho que não precisa nem chegar nesse ponto. A gente fala muito sobre uma coisa que acho que pode ser um pouco geracional também, que existe uma rotatividade muito grande de funcionários mais novos, assim, tipo, recém-formados, e até os seus 5, 6 anos de formado, dentro das empresas. E, pelo que eu vejo, não é só dentro da arquitetura, não. Uhum. A gente tem amigos de outras áreas, então, no direito, na psicologia, que, normalmente, esses funcionários, eles entram e saem muito rápido. Então, a gente tem ali pessoas que vão entrando e saindo, e não tem permanência. E as pessoas acreditam, ou pelo menos os gestores atualmente acreditam que é uma coisa da geração, que as pessoas não têm mais fidelidade com as empresas. E eu acho que um dos grandes pontos é essa questão do bem-estar. E eu acho que junta também com um pouco de propósito, assim, você se identificar com a empresa que você está trabalhando e tal, e ver que aquilo ali não é só... Você não tá ali só para ser uma engrenagem dentro do esquema inteiro. Você não tá só se ferrando, basicamente. Você tá ali para aprender alguma coisa, você vai ter um contato bacana ali com alguma outra pessoa e tudo mais. E você não vai só chegar e trabalhar o dia inteiro. Porque, gente, é a maior parte do seu dia. Infelizmente ou felizmente, vai ser a maior dedicação ali do seu dia. Então... ter esse tipo de... essa perspectiva mesmo de que o dia do seu funcionário, do seu colaborador, o que quer que você chame, não pode ser só
estresse, pressão, trabalho o dia inteiro, porque ninguém dura desse jeito. As pessoas se esgotam. O burnout é isso. A pessoa se esgotou ali. E eu acho que com essa conversa de saúde mental, a gente entra um pouco, voltando, a gente vai estar sempre relacionando os temas anteriores, gente. Então, quem não assistiu esse episódio, assiste lá o episódio nosso sobre conflitos geracionais, é que as gerações mais novas, então, o que a gente chama de millennials, que eu acho que é um pouco menos, mas na geração Z isso é muito forte, a preocupação com saúde mental. Então, eu acho que a galera tá se preocupando com o seu bem-estar, e se você tem muita rotatividade na sua empresa, às vezes é porque a sua empresa não tá causando bem-estar naqueles funcionários. E aí, antes mesmo deles chegarem a ter burnout, a ter transtorno de ansiedade, ele vai cortar aquilo ali, que ele sabe que vai gerar um dano pra saúde dele mesmo. Então, essa galera mais nova tá muito mais ciente dessas coisas, e se a empresa não se adequa, se a empresa não inova nesse sentido, a pessoa vai sair. E isso é um problema, porque todas as vezes que a gente perde um funcionário, a gente perde ali um certo lucro, né? Querendo ou não, a gente conversa... E todo o investimento, você treinou, ele já sabe ali se mexer com o seu sistema, lidar com seus clientes, tudo isso é um investimento, você está jogando esse investimento fora. Exatamente. Então, quando a gente fala sobre o funcionário, sobre as pessoas serem recursos, a gente está falando sobre isso. Sobre o tempo que você vai gastar treinando aquele funcionário, o tempo que você vai gastar perdendo aquele funcionário, também faz parte de algo que a gente deveria considerar. Então, a rotatividade não é uma coisa positiva nas empresas, é uma coisa negativa, porque você está ali perdendo alguém que já está sendo muito mais produtivo. Quando a gente pensa num novo funcionário, ele claramente é menos produtivo do que o funcionário mais experiente. E aí as empresas ficam procurando, a gente quer alguém que já tem experiência, mas não adianta, porque a experiência que ela tem em uma outra empresa não vai suprir essa necessidade de treinamento na sua, porque a forma com que você trabalha é diferente da forma com que o outro escritório trabalha. Então, eu já tive muitas situações dessas, por exemplo, que muitas das coisas de desenho técnico, por exemplo, na arquitetura, elas são quase que arbitrárias. E aí você aprende uma coisa no escritório, chega em outra diferente. E aí eu já levei bronca, porque a pessoa falava, mas você não sabe fazer desenho técnico e não sei o que e tudo mais, você não falou que tinha experiência e coisas assim. E na verdade era porque o outro escritório que eu trabalhava fazia de uma forma diferente. E não é porque nenhum nem outro é errado, é só as formas... Arbitrariedade mesmo. Só arbitrariedade. Então, não existe uma pessoa que vai chegar treinada no seu escritório ou na sua empresa. Ela vai precisar passar de treinamento, não importa quanto experiência ela tem. Você pode ter um funcionário com 30 anos de experiência, CEO e não sei o quê, ele vai precisar de um tempo para adaptar aquele contexto. Então, querendo ou não, uma perda muito grande para a sua empresa ficar tendo que trocar funcionário toda hora. Isso não é positivo. Você lembra de uma vez que eu te falei de uma empresa que ela é uma empresa do ramo de games, mas ela tomou um destaque porque justamente por essas medidas que ela teve de bem-estar dos funcionários. Você lembra que eu te falei disso? A empresa chama Supergiant Games. Eu acho que eu lembro vagamente de você falar, mas me refresca a memória. Eu não lembro exatamente o que eles fazem. Eu lembro que tem uma série de medidas dessa de humanizar o ambiente de trabalho e que fez com que ela tomasse um destaque muito grande, tanto no campo dela, né, como uma empresa de desenvolvimento de jogos, quanto como uma empresa como um todo, assim, porque primeiro que eles são uma empresa relativamente pequena de desenvolvimento, eles trabalham em um projeto basicamente por vez. Então todas as pessoas ali dentro elas estão cientes de tudo que está acontecendo no projeto, porque eles têm toda aquela questão de ser um espaço 100% aberto, todo mundo conversa com todo mundo, tem updates toda semana para saber como é que as coisas estão correndo e tal. Então as pessoas têm noção do trabalho dos outros e por que o seu e o trabalho do outro também é importante. E eles têm uma série de outras coisas também, assim, eu lembro, o que eu mais me lembro é que todas as pessoas têm pelo menos um dia por mês que ela é obrigada a tirar uma folga. Interessante.
tem que tirar. Chegou no final do mês, você não tirou, você precisa tirar um dia pra você não fazer absolutamente nada. Eu achei isso super interessante, assim. Claro que isso tem um custo pra empresa e tal, que tem que ser contabilizado, mas é uma grande vantagem, se você for pensar bem, pra pessoa que tá trabalhando ali dentro. Tanto que quem trabalha lá vira meio que um embaixador da empresa e fica... O pessoal sai, vai pras convenções, vai dar palestra e tal, tudo com a camiseta, aquela coisa assim... Tudo que aquela grande empresa quer e não consegue atingir, porque não tem essa perspectiva, eles conseguiram justamente por ter essa visão de funcionário, colaborador, whatever, como uma pessoa que ela tem, sabe, emoções, sentimentos, expectativas, ambições ali dentro da empresa. Isso é muito legal, porque você falou sobre o custo dessa folga por mês, por exemplo, e todas essas coisas, esses investimentos de bem-estar, elas vão ter um custo. E aí você pode parar e pensar, tipo, mas aí eu vou estar perdendo um dia de trabalho do meu funcionário. Mas eu vou estar perdendo, ou eu vou estar gastando dinheiro para poder dar um Gympass, ou um vale alimentação, independente do que é que você queira fornecer para seus funcionários, mas é importante pensar que isso é investimento. E da mesma forma que você troca seus computadores, da mesma forma que você investe em inteligência artificial, em, sei lá... Segurança, em sistemas novos. Eu acho que esse tipo de inovação, de dar uma folga, é um investimento. Porque aí você vê, eles têm um marketing orgânico super gratuito. Será que o retorno que eles têm com esse marketing não vale a pena um dia de folga dos funcionários, sabe? Eu tô achando que vale. Pelas minhas conversas aqui, vocês já devem estar percebendo que eu adoro games. Mas essa empresa, como eu falei, é uma empresa pequena e eles conseguiram, ganhar jogo do ano, acho que foi mais de uma vez. Se não foi só indicação mais de uma vez, mas eles já ganharam uma vez. Competindo com empresas que têm, 3 mil funcionários. Isso entendeu? Isso é uma grande comprovação. Mas eu não sei se existem esses estudos. Acho que agora eu vou ter que dar uma pesquisada depois. Mas qual será o retorno desse tipo de ação, sabe? Porque eu acredito que deve ter sim um retorno financeiro, se você parar e analisar. Com certeza. Com certeza. Porque às vezes a gente analisa só o gasto e esquece do retorno, sabe? E a gente tem que entender que tudo dentro da empresa é isso. Você faz o investimento e ele vai ter um retorno. E eu acredito que essas ações de bem-estar, elas estão aparecendo agora nas normativas e tudo mais, então viram coisas tipo assim, agora eu sou obrigada a fazer isso, que merda, e não sei o quê. Mas a verdade é que se você já tá ali inovando e já garantindo ou buscando o bem-estar dos seus funcionários, eles com certeza vão te trazer algum retorno. A gente... Foi no ano passado? Acredito que sim. A gente visitou uma empresa grande aqui no Brasil. E foi um aprendizado enorme. E eu acho que uma das grandes coisas que a gente percebeu lá é que os funcionários são super bem tratados, sabe? Assim, a estrutura da empresa é muito grande, assim, é uma outra escala completamente diferente, mas você percebe que os funcionários têm um apreço por trabalhar ali, por acreditar na missão da empresa, e você vê que eles são bem tratados, e aí aquilo ali faz toda a diferença. E hoje essa é a maior empresa desse ramo no Brasil. E a gente percebe, assim, conversando com os funcionários, em momentos em que os chefes não estavam presentes, que eles falam com carinho, tipo assim, eu gosto de trabalhar aqui, eu quero trabalhar aqui. Esse exemplo é muito bom, porque não só as pessoas tomaram para si esse gosto de trabalhar lá, como eles adotaram também a missão da empresa. Eles realmente acreditam naquilo que eles estão fazendo. E eu acho que você pode ter a missão mais linda do mundo, mas se você tratar as pessoas que estão ali junto com você, tentando fazer isso acontecer, como um chiclete que você pisou no meio da rua, não vai pra frente, gente. Não vai. E eu acho que entra uma outra coisa, que é a questão da comunicação. Porque aí você percebe que a missão da empresa está muito bem comunicada para os funcionários. E às vezes a gente foca muito em, eu preciso comunicar minha missão para os meus clientes, para o meu marketing e tal. Mas se você não comunica para os seus funcionários, isso é prejudicial. Porque eles representam sua empresa, querendo ou não. Ele vai chegar lá
churrasco de família e ele vai falar e ele vai comentar sobre. E qual que é a imagem que você quer passar da sua empresa? Você quer passar uma imagem de que é uma empresa que trata mal os funcionários? Porque eu, pessoalmente, não iria gostar de consumir nada de uma empresa que trata mal dos funcionários. A gente vê vários escândalos de, tal empresa usa trabalho escravo. E a galera, tipo, é muito contra isso. A gente evita, ou pelo menos quem tem alguma decência, alguma decência moral, alguma preocupação moral, busca não consumir esse tipo de coisa. Então, essa é realmente a mensagem que você está querendo transmitir ali sobre quem é a sua empresa? Porque eu acredito que ninguém quer isso. E assim, vou ser bem sincero, eu sou muito fã dessa empresa de jogos que eu falei, justamente pela parte empresarial. Tudo bem, os jogos são bons, eu gosto também. Mas depois que eu li essa reportagem e conheci esse lado deles, que eu realmente virei e falei, não, realmente eu sou muito fã desse pessoal, acho que eles têm que ser ouvidos por mais pessoas, sabe? Acho que essa cultura, ela tem que... Tudo bem, estamos a lentos passos e tal, agora a gente tem normativa, mas as pessoas que são líderes, que têm esse poder de decisão, principalmente dentro das grandes empresas, tem que entender que esse investimento é para ontem. O melhor tempo assim, para você ter feito esse investimento é 2 anos atrás. Então vamos correr atrás desse tipo de ação e desse tipo de cultura empresarial para a gente poder ter ambientes realmente agradáveis de se trabalhar e crescer junto com as pessoas que estão colaborando com a gente. Com certeza. Um outro exemplo que me veio aqui na cabeça, eu sei que a gente já tá quase chegando ali no final do episódio, mas é uma coisa rapidinha, é que eu moro num condomínio há 8, 9 anos, há muito tempo. E quando eu me mudei pra cá, a gente sentiu um clima muito tenso entre os funcionários, assim. Eles são muito rígidos com questões de segurança, com as regras aqui do condomínio, o que é uma coisa positiva, porque realmente a gente se sente seguro aqui, não é qualquer pessoa que entra, todo mundo que entra tem que pegar o documento de identidade, eles ligam, avisam quem é, confirmam se é isso mesmo. A preocupação com segurança é muito grande, o que é positivo. Mas a forma com que os funcionários... como comunicavam com nós moradores era um pouco mais ríspida, digamos. E era uma coisa que me incomodava um pouco, assim. Eu até pedia desculpa para pessoas que vinham me visitar. Eu falava assim, olha, aqui, quando você chegar, eles vão te pedir seu documento, eu peço desculpa. Porque eu ficava desconfortável que a forma com que eles tratavam as visitas, até a gente mesmo, e funcionários que vinham trabalhar comigo, era muito ríspido, era muito, assim, quase que militar, assim. Uhum. E aí, recentemente... teve uma troca de gestão do condomínio, né? Mudou o síndico. E aí eu fui pela primeira vez em uma reunião de condomínio. E aí, a gente já tinha percebido que desde que esse síndico novo mudou, já tem pouco mais de um ano, que o clima tinha mudado completamente, assim. Eu sempre faço questão de dar bom dia para todos os porteiros, de cumprimentar todas as pessoas da faxina, porque isso é uma coisa que é importante para mim pessoalmente. Mas isso não vem ao caso. A gente percebeu que o clima tinha mudado, que as pessoas estavam sendo mais bem tratadas, que você conseguia trocar ideia ali com o porteiro, que não era aquela coisa tão rígida. O clima mudou num geral. E aí a gente achou isso muito positivo, mas não tinha entendido muito bem por quê que esse clima mudou. Até que eu fui na reunião de condomínio e aí o síndico mostrou as estratégias que ele vem usando para poder tratar melhor os funcionários. Então, ele faz questão de comemorar o aniversário de todo mundo e compra um bolo, dá parabéns. Ele trocou que antes eles tinham na copa dos funcionários, tipo só margarina, ele passou a comprar manteiga, trocou o fornecedor de pão, cuidou de coisas básicas, assim, né? A garrafa de café que não estava mantendo o café quente, a qualidade dos alimentos que estavam sendo fornecidos para eles. E aí, assim, são coisas que parecem ser tão pequenas que tem um efeito, assim, sei lá, eu nem sei quanto que custa uma margarina, mas imagino que deve ser no máximo a diferença de R$5, assim, por mês. No máximo 20, se você for exagerar, e faz uma diferença tão grande. A gente percebe que o clima todo aqui no condomínio mudou, e não foi uma coisa que só eu percebi, não. Na reunião do condomínio, vários outros moradores falaram, a gente percebeu o quanto os funcionários têm estado mais solícitos com a gente, tratando a gente melhor, sendo muito mais educados, e a gente percebeu que era simplesmente porque eles estavam sendo bem tratados. E por coisas muito pequenas, não é...
grandes inovações, ninguém trouxe um videogame e botou lá pra eles, ar-condicionado. Não teve mesa de sinuca, né? Não teve mesa de sinuca, não teve luxo algum. Eram pequenas ações que fizeram um efeito, assim, revolucionário aqui dentro do meu condomínio. E eu acho que esse tipo de coisa é bem importante, assim, pensar em quais pequenas ações a gente pode tomar para trazer bem-estar nesses ambientes corporativos. Eu achei o exemplo excelente. Parabéns pela conexão. E acho que a gente pode parar por aqui. Acho que deu para comunicar um pouco o que a gente queria e trazer um pouco dessa discussão para vocês também. Espero que vocês possam compartilhar com a gente como é que tá a visão de vocês em relação a isso, se está tendo alguma experiência no seu ambiente de trabalho. Eu acho que a gente só tem a crescer, né? Dentro dessa discussão e compartilhando as nossas experiências em relação ao bem-estar no trabalho. Com toda certeza. Então, a gente queria agradecer vocês pela atenção, pedir que quem não assistiu os nossos outros episódios, o nosso episódio sobre conflitos geracionais, sobre inovação, dá uma conferida aqui no nosso YouTube ou no Spotify. A gente também tá em várias outras plataformas de áudio, como Deezer, Apple Music, não lembro mais quais outras. Mas nós adoramos vocês. Mas nós adoramos todos vocês, foi mal. Siga a gente no Instagram, a gente vai começar logo a postar alguns cortes do nosso podcast com algumas coisas. E aí vocês também podem comentar lá pra gente trocar uma ideia. Nosso Instagram é @lupa.3darc. Então a gente gostaria muito de ter essa troca, essa conversa, porque a ideia desse podcast é essa. E a gente vê vocês no episódio da semana que vem, que eu vou dar um pequeno spoiler, que a gente vai contar um pouquinho sobre a nossa história, a nossa trajetória até então, porque é nosso episódio 10. Legal, hein? Muito obrigada, até mais. Até a próxima.